Um, two, três. Gravando. Oi, segundo ano. Tudo bem, segundo ano? Saudades. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Deixa eu ver se o som tá bom aqui. Tá aqui, tá no máximo. Acho que vocês estão escutando bem, né? Ritmo de live. É o seguinte. Essa semana a gente vai fazer uma brincadeira, hein? O meu canal no YouTube tá com 154 inscritos. Diferente do Luan Santana, Gustavo Lima, Michel Teló, que tem 3 milhões, se eu conseguir 200, se meus alunos atingirem 200 inscrições no canal, eu já vou ficar contente. Significa que vocês estão acessando, que vocês estão entendendo, que vocês estão tentando, correndo atrás do conteúdo, pelo menos, tá bom? Não precisa ser uma Marília Mendonça. Não vou cruzar as pernas aqui também. Mas é o seguinte, se chegar em 200 inscritos, essa semana ainda vai ter karaokê no final, bem lá para sexta-feira, no final da semana, hein? Vai ter música ao vivo, vai ter live do Flávio. Live do Flávio chegar a 200 inscritos, hein? E metralha o like aí embaixo aí, ó. Apaguei o canal do YouTube, apaguei o e-mail. Vou deixar nos comentários o e-mail, tá bom? Se alguém quiser, ainda não souber meu e-mail e quiser mandar. Teve uma pergunta durante a semana que eu não ignorei não, eu sei que chegou aqui, só não deu tempo de responder. Foi uma pergunta da Nathalie. Se eu não me engano é a Nathalie que me mandou uma pergunta aqui no Zap Zap. Estou abrindo ele aqui, ó. Acho que foi o da Nathalie mesmo, final de telefone 0734. Eu acho que é ela. Que está perguntando o exercício 5 da trilha de vaso comunicante. Eu vou resolver ele com vocês. Tá, eu sei que a trilha já fechou, mas é importante porque na semana que vem, pós-feriado, a gente já tem o início da avaliação, né? Enfim, hoje a gente tem que começar a nossa aula de número 7. Nós estamos na semana do dia 13. Hoje está completando um mês, né? Daquela segunda-feira que eu passei nas salas falando que não era para ir na terça, ordens do nosso governador. Hoje está se completando um mês. Por incrível que pareça, não parece, né, que passou tão rápido. Mas essa já é a nossa aula 9 dessa sequência certa que a escola adotou de toda segunda-feira eu postar as aulas de física. A aula 9 de física, desculpa, aula 9 não, aula 7. A nossa aula 7, vai ter aula 7, 8 e 9. A nossa aula 7, ela fala do princípio de Pascal e do princípio de Arquimedes, porque nós estamos começando o capítulo 10, né? Na semana passada, faz tanto tempo já, nós terminamos aqui a questão da lei de Steven, vaso comunicante, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 10, princípio de Pascal. Ele fala o seguinte, bem no comecinho. Tem aquele ponto de partida. Tratores e retroescavadeiras são máquinas amplamente utilizadas na agricultura e na construção civil. Por exemplo, em escavações, movimentações de terra, pedra e areia. Com base na imagem, eu estou na página 44, hein? Com base na imagem, quais são os principais conceitos físicos relacionados à situação observada? Então, nós estamos observando nessa imagem, segundo os anos A e B, que nós temos então essa retroescavadeira que ela tem um braço. Esse braço utiliza o princípio de Pascal, que nós vamos aprender aqui na página 45, na próxima página, tá? Essa é a resposta. Procure explicar como tratores e retroescavadeiras são capazes de realizar forças de grande intensidade. Eles são capazes de realizar forças de grande intensidade devido ao comprimento de seus braços. Tá? Vocês podem perceber que tem dois braços interligados à máquina. Então, esses dois braços interligados à máquina é que dão essa capacidade de força para os tratores e as retroescavadeiras. Ok? Vamos seguir, segundo ano. Página 45, o princípio de Pascal. Se vocês observarem o que está escrito aqui na lousa, ó, eu já deixei algo escrito aqui anteriormente de começar a gravação para vocês, que ó, bom dia, já é boa tarde, né? Porque são 2h39 do dia 13. Princípio de Pascal, página 45. O que é o princípio de Pascal? Você observa que a gente tem o desenho de um brinquedo antigo, do meu tempo, de quando eu era criança. Faz muito tempo então, hein? 37 anos. Quando eu era criança, então já passou aí uns 30 anos, hein? Que a gente tinha esse brinquedo chamado Aquaplay. Não sei se alguém conhece, alguém já viu, se o papai e mamãe ainda tem algum guardado. O Aquaplay era o seguinte, você apertava o botãozinho
e ele fazia uma pressão em todos os pontos da água. Então ficava disputando um de cada lado e aí ia apertando o botão para ver quem conseguia, por exemplo, numa brincadeira de futebol ou de basquete, fazer o gol, acertar a cesta. Tá bom? Por que então esse brinquedo aparece aqui na nossa aula de princípio de Pascal? Por quê? Porque a variação da pressão em um ponto é transmitida aos demais pontos. Então, quando eu aperto aquele botão do brinquedo Aquaplay, o que eu vou fazer de variação na pressão em um único ponto, ele vai passando para todos, até chegar no brinquedo, a questão da bolinha, né? Até chegar nessa bolinha, para essa bolinha acertar a cesta, enfim. Nossa atividade aqui, a gente pode pensar, por exemplo, aqueles postos de gasolina que tem oficina, que você coloca o carro em cima, ele aperta um botão, seu carro sobe. Não sei se alguém já foi com o papai e com a mamãe consertar, fazer troca de óleo de carro e já deve ter percebido isso. A máquina, ela sobe o carro, né, pra gente. Outra coisa super fácil. Se eu pegar aqui uma pasta de dente, por exemplo, vou até pegar aqui uma para vocês. Nem travei, para ficar mais fácil de entender, Peguei a minha aqui, Tá até pingando aqui. Eu peguei a minha aqui da minha casa. Se eu apertar um ponto, se eu aperto um ponto na pasta de dente, é transmitido para todos os outros. Colgate, se quiser me patrocinar, meu canal no YouTube tá bombando, hein? Tudo bem? Então eu posso pegar, quando eu aperto em um ponto da pasta, pode ser de baixo, de cima, toda a pressão que eu apertei, que eu fiz em um único ponto, vai passar para os demais pontos dessa pasta lá dentro, tá bom? Então isso é o princípio de Pascal. Tem fórmula de princípio de Pascal? Não, não tem fórmula. É essa teoria. O máximo que pode acontecer de a gente ter que usar é a formulinha de pressão. Pressão é igual a força sobre área. Tá bom? Ok, segundos anos. Vamos lá. Atividades, exercício 1, página 45. De acordo com as leis da hidrostática, analise as afirmações abaixo, assinalando verdadeiro ou falso. Alternativa A. A pressão em um ponto no interior de um líquido não depende da profundidade? Absurdo. É lógico que é falsa. Por quê? Porque a pressão hidrostática, nós estudamos ela, que ela é ρgH. ρgH. Então, a primeira é falsa. O exercício 1, item A, é falso. O item B. Deixa eu vir para o lado de cá, que está mais fácil para enxergar aqui. A pressão em um ponto no interior de um líquido depende da densidade do líquido? Opa, olha aqui na fórmula, densidade do líquido, depende. Nossa, eu falei falso e coloquei verdadeiro aqui, né? Perdão. Aqui é falso, aqui é verdadeiro, perdão. Item C. O A é falso, o B é verdadeiro, o C agora. Qualquer ponto no interior de um líquido está submetido à mesma pressão? Não, porque depende da profundidade, a altura. A altura é super importante, depende da profundidade. Então a C é falsa. E a alternativa D, uma elevação ou redução da pressão aplicada em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os outros pontos. Opa, definição do princípio de Pascal. Tanto do líquido quanto das paredes do recipiente que o contém. Então a alternativa D é verdadeiro. Esse foi o exercício 1. Bem rapidinho essa aula de princípio de Pascal. Exercício 2, da Universidade de Santa Maria, lá no sul, lá onde o pessoal morreu queimado na balada. Se tivesse quarentena naquela época, estava todo mundo vivo, né? Pelo menos não ia morrer queimado, né? Tem o coronavírus, mas acho que eles iam estar bem. Um certo medicamento, tratado como fluido ideal, precisa ser injetado em um paciente empregando-se para tanto uma seringa. Minhas piadas estão cada vez pior em casa. Você viu que eu tentei ser engraçado agora, mas foi horrível. Está cada vez pior, eu preciso voltar, preciso interagir com as pessoas. Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha. Olha só, outro princípio de Pascal. Peraí, eu vou até travar para ver se eu acho aqui uma seringa aqui em casa. Tadã! Seringa. Casa que tem muita criança, tem que ter, né? Uma seringuinha. Porque eles não gostam de tomar remédio, e aí você espeta o remédio na boca deles. É o seguinte, quando você faz força, fazendo força aqui, nesse ponto que tem uma área maior, a área do êmbolo aqui é maior, vai sair do outro lado, o líquido.
por um outro que é menor. Ó, esse aqui, ó, tem uma área menor, tá bom? Estão vendo? Entendeu o que é uma seringa? Vou deixar ela aqui, ó. Deixar a nossa seringa aqui. Vamos lá, voltando para a nossa pergunta. Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha e despreze qualquer forma de atrito. Um acréscimo de pressão igual a ΔP sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo na pressão do mecanismo? Se o acréscimo na pressão é ΔP, a resposta, o acréscimo vai ser ΔP. Não importa se a área seja 400, 500, 1000 vezes maior. O que interessa é o princípio de Pascal. Se eu vou variar a pressão em um único ponto, o que eu variei é o que vai ser transmitido. Então, se eu variei ΔP, a resposta é ΔP. Alternativa A de amor. 46. Exercício de número 3. Um golinho de água aqui, se tiver. Exercício 3. De Goiás, esse da Universidade Estadual de Goiás. Em uma colisão automobilística frontal, observou-se que o volante foi deformado provavelmente pelo impacto com o tórax do motorista, além de uma quebra circular no para-brisa, evidenciar o local de impacto da cabeça. O acidentado apresentou fratura craniana, deformidade transversal do externo, contusão cardíaca e ruptura dos alvéolos pulmonares. Meu Deus, morreu, né? Uma desgraça dessa. Isso é pior que coronavírus. A lesão pulmonar ocorreu pela reação instintiva de espanto do motorista ao puxar e segurar o fôlego, pois a compressão súbita do tórax produziu a ruptura dos alvéolos, assim como se estoura um saco de papel inflado. Meu Deus do céu, o Marcelo precisa ajudar a gente aqui, né, nesse exercício, hein? Corre lá na live do Marcelo, pede ajuda dele aqui. Eu nem sei o que é alvéolo. Sobre essa lesão pulmonar, é correto afirmar que a gente vai onde tem princípio de Pascal, já que a aula é sobre isso, né? Lógico, se estivesse caindo no Enem, a gente não ia atrás disso. Mas aqui a gente já vai no princípio de Pascal, né? A correta é a B. O aumento da pressão sobre o ar contido nos alvéolos por ação da pressão externa foi transmitido a todos os pontos do fluido, tá? O princípio de Arquimedes a gente ainda nem viu, que tem na C e na D, eu vou explicar ele ainda, é o da aula 8. Depois que a gente souber todos, é lógico que a gente também acharia que a resposta correta seria a B, se caísse, por exemplo, numa prova, né? Que a prova tem vários assuntos, não só o que a gente está. Mas agora o correto é a B. Exercício 4. Uma panela está sem saca-rolhas e necessita abrir uma garrafa de vinho. Uma panela não, uma pessoa, tô cego. Ela resolve, então, enrolar a garrafa em vários panos de prato e bater o fundo da garrafa contra a parede. Após algumas batidas, a rolha começa a sair. Explique fisicamente por que isso ocorre. Fácil. Você está batendo no fundo, ó. Está batendo, está fazendo pressão. Quando você está batendo, você faz pressão. E aí, do outro lado, tanta pressão que está sendo feita que do outro lado vai querer sair de algum jeito. E aí vai acabar estourando essa rolha e vai acabar, né, saindo de lá. O que você pode colocar aí na sua resposta é o quê? A força exercida naquela área, de baixo, o que ela é? Força por área. Força por área é pressão. Portanto, você está exercendo uma pressão no fundo da garrafa que está sendo transmitida a todos os pontos. E aí vai fazer com que a rolha do outro lado da garrafa seja impulsionada, né? Por exemplo, aqui, né? Vamos fazer propaganda também aqui da água fresca. Se eu bater aqui, se eu bater aqui com toda a força, se aqui tivesse um gás, né, por exemplo, eu vou bater aqui e aí eu vou estourar a rolha do lado de cá, tá? O princípio é esse. Legal, né? Em casa a gente tem exemplos, tem seringa, tem garrafa, tem pasta de dente. Da aula de casa, a única coisa ruim é que não tem interação com vocês. A gente pode dar aula de bermuda, de meia. Ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tô de chinelo e meia, ó. Tá vendo? Chinelo e meia, isso é fantástico. Fantástico, maravilhoso. Profissionalismo puro, ó. Avental, cabelo penteado, chinelo meia. Tô trabalhando aqui com vocês, meu. Quarto fechado aqui para não atrapalhar ninguém. Vamos lá. Passando calor. 5. Um recipiente com duas saídas de líquido tem um êmbolo móvel e está completamente cheio de água. Como ilustra a figura a seguir. Uma pessoa realiza uma força
de módulo igual a 10 sobre o êmbolo de área 50 centímetros quadrados. Então ele falou força e falou área, né? Está falando aqui dessa fórmula. E as rolhas são arremessadas para fora. Considere a pressão inicial da rolha A e B como sendo respectivamente PA e PB. Qual a pressão que as arremessou? A única dificuldade que a gente tem nesse exercício é a questão da área, né, que está em centímetro quadrado. Opa, risquei minha mão aqui. Então vamos fazer ele aqui, ó. É o número 5, né? Então o número 5 vai ficar, a pressão é igual a força é 10, e a área. A área está em centímetro quadrado. Para passar para metro, eu dividiria por 100. Mas como está ao quadrado, então eu tenho que dividir por 10.000. Aí 50 dividido por 10.000 vai dar 50 vezes 10 a menos 4. Se alguém ficou com dúvida, é só pegar os 50 e dividir por 10.000. Vai dar 0,0005. Acho que eu coloquei um zero a mais aí. Mas faz a divisão certinho que vocês vão ver que vai dar. Aí a pressão vai ficar 10 dividido por esse número todo bonito. Isso aqui, ó, vai dar 0,2 vezes 10 a terceira, ou 2.000 newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é igual a Pascal, tá? Princípio de Pascal. Ou eu falo Newton por metro quadrado, ou eu falo Pascal. Vamos para o próximo assunto? Deixa eu apagar a luz aqui. Pronto, retomando aqui. Como o tempo passa rápido, né? Já são 16 minutos e 30 segundos de aula e eu me organizei para falar também de prensa hidráulica. Prensa hidráulica, Sala, está na página 47. Na página 47 a gente está falando de prensa hidráulica e aí a gente vai ver com mais clareza o exemplo que eu dei no princípio de Pascal sobre a questão do carro em cima daquele elevador na oficina. O nome é elevador, tá? A pessoa aplica a força de um lado, né? Aperta um botãozinho, esse botão aplica a força, e aí essa força é transmitida, né? Igual estava escrito aqui do princípio de Pascal, é transmitida para todos os pontos e eleva o carro do outro lado. Quando isso acontece, quando você tem forma de U, o princípio de Pascal, quando o princípio de Pascal está sendo aplicado em forma de U, o nome que a gente dá é prensa hidráulica. E para as prensas hidráulicas, a gente vai ter uma equaçãozinha, ó. Vamos colocar de caneta preta que é melhor. A prensa hidráulica, nós temos uma pequena equação que é assim, ó, ele fala que a pressão de A tem que ser igual à pressão de B. Só que pressão é força sobre área. Então a força 1 ou força A dividido pela área A ou área 1 é igual à força B dividido pela área B ou área 2. Na apostila, se eu não me engano, está área 1, área 2, força 1, força 2, tá? Mas tanto faz. Tá? Esse é o princípio da prensa hidráulica, que traz o mesmo conceito aqui do nosso princípio de Pascal, só que aplicado, por exemplo, na questão da oficina dos carros, né? Quando você sobe, quando você tem esse elevadorzinho. Então, agora, segundos anos, vamos direto para a página 49. Vamos lá. Página 49. Página 49, exercício de número 1. Esse é um exercício típico, bem interessante de ser feito. Ó. Ele fala o seguinte, uma prensa hidráulica tem êmbolos de áreas iguais a 4 cm² e 32 cm². Sobre o êmbolo maior, existe um bloco de peso igual a 400. Com a intensidade da força F vertical, que deve ser aplicada ao êmbolo menor, para que o sistema permaneça em equilíbrio. Facinho, ó. Facinho. A gente tem aqui, ó. Isso aqui é o nosso desenho, né? Ó. Você tem um lado menor e você tem um lado maior. O lado menor, é esse daqui, ele tem a área de 4, né? 4 centímetros quadrado. E o lado maior tem a área 2 de 32 centímetros quadrados. Sobre o êmbolo maior, existe uma força. Então, aqui a força 2 é de 400. E essa força 1 é x. Ok? Aí agora é só a gente aplicar o princípio, né? Aplicando o princípio de Pascal, vai ficar assim, ó. X dividido por 4 é igual a 400 dividido por 32.
Vou passar o 4 para cá multiplicando. Então, x é igual a 1.600 dividido por 32. 1.600 dividido por 32. Aí essa continha vai dar 50. Vai dar 50 newtons de força que está sendo aplicada ali. Tá bom? Tudo bem? Entendiu? Entendiu? Tudo certinho? Então, beleza. Exercício 2. O exercício 2, eu vou mais uma vez dar uma travadinha aqui. Vamos lá. Exercício 2, aqui nesse espacinho. Vamos fazer o 2, aí eu finalizo a nossa aula de número 7. O exercício 2 fala... Então, nós estamos na página 49, exercício 2. Então, esse exercício 2 fala assim: alguns consultórios de dentista utilizam um sistema de prensa hidráulica na elevação da cadeira, né? Fácil também isso entender, né? A dentista aperta o botãozinho, você sobe com a cadeira. Considere que um paciente de 80 quilos senta-se sobre a cadeira de elevação hidráulica que está apoiada sobre um pistão de 500. Então eu já sei a força, já sei a área. A força não é 80. A força, 80 é a massa. Força é massa vezes gravidade. Então a força vai ser 80 vezes 10, que vai dar 800. Dividido pela área. A área são 500 centímetros quadrados. Isso vai ser igual... Qual a intensidade da força? Aqui, x. Para elevar a cadeira, sabendo que o pedal de acionamento tem 20 centímetros quadrados aqui. Então, vou multiplicar isso em x. Então, vai ficar x é igual a 8 vezes 2, 16, com 3 zeros, dividido por 500. Corta 2 zeros, 160 dividido por 5. Isso aqui vai dar 32N. Essa é a resposta do exercício 2, tá bom? Já temos aí 22 minutos de aula, tá bom. Aula 7 finalizada. Grande abraço, povo. Até mais.